Hoje a nossa entrevistada é Amanda Diniz, uma juíza que eu admiro muito, professora incrível e uma mulher espetacular. E eu tenho a honra de dizer que também foi minha aluna, né? Amanda, assim, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Você hoje é uma referência, né, no ensino jurídico, principalmente preparatório para concurso público, né? Com a sua participação lá numa atualização trabalhista. E fique à vontade, né? Vamos conversar aqui sobre temas bem interessantes para você trazer a teoria e prática do cotidiano para enriquecer o nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, né? A Ana Carol e o Otávio são duas pessoas muito queridas, né? A Ana Carol, amiga, né, de longa data, porque eu tenho um carinho imenso, né? E por mais que a gente fique alguns meses ou vários meses, né, sem se falar, quando a gente se reencontra é sempre a mesma espontaneidade, né, o mesmo carinho. Isso eu acho que define a afinidade verdadeira. E o Otávio, cara, que se eu for falar do Otávio aqui, o programa é só isso, né? O Otávio, foi meu professor quando eu estudava para concurso, sempre será meu professor. E recentemente eu realizei o sonho de ser substituta do Otávio. Então agora eu posso titularizar, né? Porque quando a gente consegue trabalhar com as pessoas que a gente admira e colocar em prática e tentar ser útil, né, para quem sempre nos ajudou profundamente, mesmo que involuntariamente, é uma alegria muito grande. Então, uma honra, obrigado pelo convite. Maravilha. Vamos começar então? Vamos, e hoje eu tô aqui, gente, em minoria, tá? Então, uma advogada entre dois juízes que eu admiro tanto, eu vou aproveitar para tirar várias dúvidas, para entender um pouco do que eles já viveram e quero que vocês venham aqui comigo, ó. Meu primeiro questionamento, posso começar? Não, porque a gente vai falar sobre ônus da prova, pode ser? Vocês Isso aí. estão prontos para isso? Pode, não sei se eu tô pronta não, mas pode ser o que vocês mandarem e a gente se vira nos 30. A gente faz mais ou menos isso há uns 20 anos, todo dia, 50 vezes por dia, mas isso. Acho que dá. Dia sim, outro também, né? Eu acho que, assim, muitos advogados, né, muitos estudantes têm muitas dúvidas com relação ao ônus da prova e como se desincumbir do ônus, como facilitar a vida, né, de um cliente, em audiência, como funciona aquela decisão que tem que ser momentânea. Então, acho que, assim, é um assunto tão interessante que gera tantas dúvidas que eu falei assim, não, vou aproveitar ali a presença de dois juízes maravilhosos para tirar todas as dúvidas aí do pessoal que eu já recebi e tudo mais. E eu acho assim, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte: o ônus da prova é importantíssimo, por quê? Porque quando não há prova produzida, você tem que saber quem é que vai pagar esse preço, né? O grande lance do ônus da prova é exatamente isso. E esse é o primeiro detalhe que eu queria ouvir a sua opinião, Amanda, assim, porque a gente em audiência, a gente vê muito o advogado afobado querendo produzir prova, né? Ele está lá com 3 testemunhas e ele acha que tem que ouvir, às vezes até para agradar o cliente, né? Porque o cliente não, eu trouxe testemunha, você nem ouviu, tem que ouvir, não sei o quê. E essa expertise, né, de saber quando produzir a prova, saber quando parar, quando, né, deixar a prova de lado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse dever, desse ônus, né? Explicar para a gente quando que a pessoa precisa realmente produzir prova, quando que ela tem que ter a sabedoria de falar, não, chega, já tá bom, ou nem vou produzir. Esse tema é interessantíssimo e de extrema utilidade. Eu reputaria como o tema mais útil para o advogado que atua no dia a dia, que atua na audiência. A percepção que eu tenho é que alguns colegas advogados, eles têm uma boa noção de direito material do trabalho, então eles sabem o direito material, né, a parte de hora extra, a parte de equiparação, mas tem uma ou deficiência ou insegurança na parte processual. E na audiência, isso fica evidenciado justamente com o ônus da prova. Eu acho importante que o advogado, primeiro, ele identifique onde está o talento dele e onde está a deficiência. Porque em tudo na vida, eu acho que em qualquer profissão, a gente não consegue ser 100% bom em tudo, né? Às vezes não consegue nem ser 100% bom em nada, mas, enfim,
tem aspectos que nós desenvolvemos melhor e outros não. Há juízes, por exemplo, que são juízes brilhantes na parte jurídica, né? E às vezes, como titulares não têm essa parte de gestão de vara, e a magistratura e os concursos, eles não ensinam isso, né? É lógico que há juízes que são muito bons na parte jurídica, mas não são tão eficientes na parte de gestão de vara, até porque o concurso e a magistratura não prepara para essa parte administrativa, né, e gerencial. Há outros colegas que são muito bons na parte do trato humano, na parte da gestão, mas não se atualizam juridicamente. E em todas as profissões nós identificamos, né, qualificações, talentos e, não vou dizer deficiências, mas não aptidões. Dificuldades, né? Exato. Então, o advogado, já que esse é o foco, né, da parte do ônus da prova, ele precisa identificar onde está o talento dele, ou a facilidade, ou a desenvoltura, porque há advogados que escrevem muito bem, fazem petições sucintas, objetivas, né, e há advogados que, enfim, enchem a petição de jurisprudência, citação doutrinária, ou são repetitivos, e não necessariamente os que escrevem bem são brilhantes em audiência, ou os que não escrevem bem, às vezes, se destacam em audiência. E a audiência, eu diria que ela é uma arte da sacação, uma arte da identificação do que fazer. Porque, além do conhecimento jurídico, não só de direito material como de direito processual, o advogado ele precisa estar atento, como você mencionou, né, Otávio, à necessidade de cada prova. É muito comum, muito frequente. Às vezes o advogado de determinada parte se dá por satisfeito com uma testemunha e o advogado da parte contrária continua perguntando, como você ressaltou, às vezes para mostrar serviço para o cliente, querendo mostrar que apertou a testemunha e tal. E eu menciono, eu falo, doutor, tem certeza que o senhor quer perguntar? Cuidado para não produzir prova para a parte contrária. Não me parece nenhum excesso, me parece até um dever de cooperação do magistrado. Se ele quiser perguntar, será deferido, né? Ou então o advogado, ele ouviu uma testemunha e... eu quero ouvir outra testemunha. Aí a gente pergunta, doutor, para os mesmos fatos? Para reforçar. Eu até brinco, né? Que eu aprendi com você na aula. Você conhece a maldição da segunda testemunha, né? Porque vem a outra testemunha. E quando é a terceira, então, não é nem maldição, né? Aí já é uma sentença de morte mesmo. Exatamente. E uma situação interessante que ocorreu numa audiência comigo outro dia, a segunda testemunha não era o caso de reforçar. Mas olha que interessante a situação. O reclamante ele pedia essencialmente horas extras e equiparação salarial. E a primeira testemunha dele comprovou a equiparação salarial e não comprovou as horas extras. Mas na parte de hora extra, ele não falou, eu não sei, eu não lembro, eu não via. Ele foi taxativo. Não, eu almoçava com ele, tinha intervalo do almoço, testemunho do próprio reclamante. Então foi taxativo e convincente, trazendo riqueza de detalhes e naturalidade ao depor, comprovando a equiparação e afastando a hora extra. O advogado do reclamante pediu para ouvir segunda testemunha. Eu perguntei, doutor, para qual fato? Ele, para a hora extra que não está comprovado. Eu falei, doutor, se o senhor quiser ouvir, eu vou deferir. Mas, cuidado, porque a primeira testemunha, não é que ela não soube dizer sobre a hora extra. Ela foi taxativa, não tinha. De que não havia De que hora não extra. havia. Tinha intervalo, saía no horário, eu saía com ele, às vezes eu dava carona, enfim. Testemunho do próprio autor. Se vem uma segunda testemunha e diz que tinha hora extra, o senhor perde os dois. O senhor perde a hora extra e perde a equiparação. Tem alguém mentindo, né? E aí, né, eu poderia, dependendo da interpretação, desqualificar ambas as testemunhas por não saber. São contraditórios os depoimentos. Eu não tenho como descobrir quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo, nada presta. Né? Exatamente, invalida as duas provas. Então, essa questão do ônus da prova é uma questão que o advogado precisa ficar atento em conhecer o ônus e saber usar o ônus da prova a seu favor na audiência, né? Uma coisa que eu percebo muito, assim, porque você vai para a audiência com um processo estudado. Então, você tem na sua cabeça, eu tenho que provar isso. Em tese, né? Deveria. Bom. E depois é juiz que não lê processo, né? Porque quantas vezes eu chego pro advogado,
doutor, mas isso aí é incontroverso. Ah, excelência, eu não sei, eu sou só audiencista. Tá, desculpa, né? Isso, então você tá autorizado a não conhecer nada. Você sabe que eu lembrei de um colega nosso que aconteceu exatamente isso. Aí o juiz falou assim, não, mas você tem que ter uma emenda aqui, tem que fazer, tem um vício aqui e tal. Ele, excelência, eu sou só audiencista. Falei, então você não vai atuar como advogado aqui? Não, eu sou só audiencista. Então tá bom. Aí a audiência continuou, ele falou, não, excelência, eu queria uma liminar para não sei o que. Eu falei, não. Aí o juiz falou, sou só audiencista também. Não vou fazer mais nada além. Sabe? Só para mostrar a loucura da coisa, né? Porque o advogado, né, ele tem que saber o caso, né? Ele tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que ter estudado aquilo, né? Para poder atuar de forma correta. Mas na audiência, ele tem sempre que lembrar que tudo é dinâmico. Conforme a coisa vai acontecendo, né, você tem que saber ir adaptando. Mais uma testemunha, não ouço, basta aquela, já deu. Não, se eu chamar outra vai dar ruim com a contradição. Então, assim, como você falou, a audiência é uma arte, né? A pessoa precisa ter essa bossa, né? Eu acho que até uma vez eu brinquei já, quando a gente estava conversando. Nem lembro se estavam gravando ou se não estavam. A gente estava falando sobre ônus da prova e eu falei, gente, pra mim, ônus da prova é uma batata quente. Aquela brincadeirinha da batata quente, né? Porque aí, de repente, assim, tá na mão dele. Ih, voltou pra minha mão. Agora, peraí, vai pra mão dele de novo. Então, assim, exatamente isso. Por isso que eu acho uma delícia fazer audiência, tá? É uma excelente analogia e, às vezes, quando eu tô dando aula, né, pra curso preparatório, principalmente aula de sentença, que é na parte que eu mais atuo, eu percebo essa dificuldade, né, dos candidatos, tipo, ok, inicialmente o ônus da prova era esse, mas a parte confessou, a testemunha disse o contrário, e eu falo, gente, vocês têm que saber o que é relevante a testemunha dizer, o que não é, o que pode enfraquecer o depoimento, o que não pode. Então, assim, é importantíssimo para o juiz, né? É importantíssimo para o advogado e é algo muito dinâmico, né? É muito importante o advogado ter essa perspicácia. Agora, Sim. você tinha falado uma coisa que eu acho muito legal, né? Quando o juiz fala assim, mas, doutor, você vai realmente ouvir a segunda testemunha? Precisa ouvir a segunda testemunha? Aí, pergunto até para você, Carol, como advogada, quando você ouve isso do juiz, você se sente assim, bom, então... Se o próprio juiz está, né, indicando que não precisa, posso ficar tranquila, não vou mais ouvir a segunda testemunha, e você fica naquela. Mas o que esse juiz está pensando? Não preciso ouvir a segunda testemunha porque eu já perdi? Ou já ganhei, não é para estragar. É horrível, né? É uma incógnita, porque você não sabe, né? Porque também, assim, eu vou defender a classe. E eu vou dar meu testemunho da época que eu advogava, depois que você terminar de responder. Eu já passei por uma situação delicada. Eu acho que, assim, vai muito da sensibilidade. Por isso que, assim, eu acho que a audiência, sabe? Eu tento estar o mais inteira possível, mais concentrada, ter o processo estudado, sem sombra de dúvida, né? Fundamental. Entender ali o que está acontecendo lá fora, conversar. Vocês estão vendo quem são as testemunhas da outra parte? Quem é aquele preposto? É empregado ou não é? É contratado? Então, assim, tudo vai fazer diferença para, na hora, tomar as melhores decisões, né? Essa questão de, né, investigar do lado de fora, né, quem são as testemunhas da outra parte, eu acho bem interessante também, porque longe de ser orientação de testemunha, mas é para você se preparar, para o advogado, no caso, o tipo de pergunta que vai fazer. Porque se é uma testemunha, por exemplo, que trabalhava apenas no RH, ela pode até narrar sobre afastamentos, etc. Mas como aquela testemunha vai presenciar a jornada de trabalho? Então é importante para o advogado, por exemplo, do reclamante, saber a área de atuação das testemunhas da ré e vice-versa. Né? Até para confrontar e investigar ou descredibilizar aquele depoimento. Mas quando eu era advogada... Você advogou por quantos anos? Eu me formei em 2006... Comecei a estudar para concurso em 2008, passei em 2011. Então, eu advoguei com intensidade de 2006 a 2008, de 2008 a 2011, diminuindo cada vez mais o ritmo. Mas eu sempre fui metida, abusada, né? Então, quando eu era estagiária, o meu chefe era ótimo, graças a Deus eu sempre trabalhei com pessoas muito sensatas e queridas e que me deram oportunidade. Então, eu já ia às audiências, né? Tipo, cochichava pergunta no ouvido, sempre fui abusada, assim, ninguém levava de mal. Tinha juiz que não deixava, tinha juiz que deixava, enfim. Mas
na época que eu advogava, isso já aconteceu comigo, de um determinado colega, falar, doutora, tem certeza? Não precisa. E eu, ingenuamente, dispensei e não coloquei nada na ata. E, posteriormente, veio a sentença julgando de maneira desfavorável algo que a testemunha comprovaria. E aí eu aprendi que nem sempre a pessoa ou está de boa fé, ou às vezes pode ter se confundido, né? E depois não se tocou. No momento da audiência, pensou em julgar de um jeito, aí depois analisou um documento. Um mês depois, lendo ali, sentença, já nem lembra mais da audiência. E aí. Exatamente. E desde então, toda vez que eu faço essa pergunta para os advogados, né? E eu sei que muitos advogados, dependendo do caso, não têm total autonomia, vão até com aquela listinha de perguntas e tal, e falam, não, eu preciso mostrar para o escritório ver que a pergunta foi feita, que eu não dispensei a testemunha e tal. E toda vez que eu falo isso para os advogados, tem certeza, né? Eu deixo claro, se o senhor quiser, eu coloco que pretendia ouvir para reforçar os mesmos fatos o que foi indeferido sob protestos. Isso aí. Então, né, eu deixo claro que é os mesmos fatos. Se for um fato diferente, tudo bem. Ou quer provar... Outro dia aconteceu numa audiência de banco, né? A advogada do banco... eu quero ouvir... Eu não me lembro para qual fato era. Eu quero ouvir para o fato X. Falei, doutora, o ônus não é da senhora. O reclamante não trouxe testemunha para isso. A testemunha dele não falou sobre isso. Acho que era um assédio. O ônus é dele. Estava negando o fato constitutivo. Não precisa. Se a senhora quiser ouvir... Aí ela falou assim, então tudo bem, excelência, pode botar aí que a senhora indefere e eu protesto. Eu falei, não, olha só. Eu não vou indeferir porque juiz é uma raça, né? Então, depois chegar lá no tribunal, vai recorrer, aí volta só por causa disso, é aquele processo Jason, né? Que você acha que matou o processo aparece na sua caixinha de novo. Falei, eu não vou instruir novamente. Então, nesse caso, é uma questão de ônus da prova. Eu não vou dizer, não precisa porque o ônus não é seu. Eu não posso colocar isso na ata, né, formalmente. A senhora está querendo produzir a prova, então... E a prova é para o juízo, né? Exatamente. Independentemente de quem produz. Isso é bom também, assim, quem está começando aí na área, né? É bom lembrar isso. Quando você produz uma prova, ela não é só para você, para te favorecer, né? Tudo que sair dali, o juiz vai usar para o bem e para o mal, a seu favor e contra você. Então, essa questão do ônus da prova é muito importante também por isso, né? Faça ou não faça a prova, né? Eu falei, olha, se a senhora quiser ouvir, eu não vou indeferir, porque o processo não vai voltar por cerceamento de defesa. Eu vou ouvir, mas, nesse caso, o ônus não é da senhora, etc. Diferente quando a situação já está provada e exaurida, né? Sim. Provou que não tem, quer continuar fazendo pergunta. Tipo, qual era a cor da camisa que ele estava no dia? Doutora, não precisa, já está provado. Eu acho que o juiz tem o dever de indeferir, porque você não vai fazer prova do que já está provado, né? Okay? Sim. E curioso que, por vezes, e eu percebo isso, nós passamos por, eventualmente, grosseiros, né? Ou impertinentes, porque indeferimos perguntas que para nós são desnecessárias. Então, tentando não parecer grossa, e eu já sou uma pessoa muito assertiva, então várias pessoas falam comigo, quando eu não te conhecia, eu te achava muito metida, muito grossa, agora eu tenho certeza, mentira. Mas depois eu desfiz a impressão. Mas... quando um advogado faz uma pergunta que me parece, né, a priori impertinente, né, eu pergunto, doutor, desculpa, qual seria a pertinência? Eu não estou entendendo, né, onde o senhor quer chegar e tal. Aí, às vezes, o advogado fala, não, porque se eu explicar, te estraga. Aí, né, você fala, não, tudo bem, então vai. E por horas não, você identifica que realmente a pergunta não faz sentido. Então, eu procuro indeferir de uma maneira
mas só eu falo, né, tipo, indefiro. Indeferir rindo, né? Indefiro, doutor, não precisa. Já não, tá mas aprovado. você sabe que com os anos, né, você vai... A magistratura é um cargo muito interessante, né, porque assim, você vai se surpreendendo com algumas coisas e algumas coisas você vai refletindo e vai mudando, né? Porque a gente passa no concurso que é extremamente técnico, né? Então não há dúvida que quem passou no concurso conhece a matéria, conhece a teoria, né, sabe como tem que fazer na teoria, né? A prática é diferente. Na prática, a teoria é diferente. A vida, né, que corre ali pela mesa de audiência é algo totalmente, né, complexo. E eu aprendi com os anos, né, a fazer algo que hoje é como ocorre no criminal, né? Principalmente depois do online. O online me permitiu fazer essa técnica que eu estou adorando, porque na audiência online, tudo fica gravado, né? Você tá adorando online? Eu adoro. Eu odeio com todas as minhas Nossa, forças. adoro. Se eu pudesse, faço presencial, mas eu gravo. Você grava no presencial, também ajuda, né? Nada como ouvir uma testemunha olhando no olhinho dela. Não é, maravilha, né? E o que eu acho legal é o seguinte, né? Os depoimentos pessoais, eu deixo o advogado da outra parte e inquirindo, né? Direto? Direto. Eu faço depoimento direto. E aí, depois eu entro, né, para fazer ali os pontos que eu quero esclarecer mais. Engraçado, eu faço invertido. Eu estou fazendo como no criminal, né? Eu deixo o advogado primeiro perguntar e depois eu entro, né? Por quê? Por que eu tenho feito isso? Porque em vários casos você não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então, assim, eu acho interessante porque o advogado às vezes tem uma informação, como você exemplificou, que ele não pode passar ali na cara para o juiz, porque vai dar a dica, né, para a testemunha ou para a parte sair, mas ele tem aquela informação. E aí eu tenho, como o gravado é muito mais dinâmico, eu acho que a prova fica muito melhor quando é dinâmica, eu deixo o advogado ter mais liberdade, tipo perguntar assim, quanto você passou no vestibular para direito? Não tem nada a ver com o processo, mas o que ele está querendo pegar? Sei lá, o horário que ele fazia na faculdade. E você não tem essa informação de que ele faz faculdade, entendeu? Você vai perguntar qual horário que você fazia, entendeu? Então, assim... Essa pergunta ele já espera e já está preparado. Quando Isso. você faz uma pergunta que você vai construindo um caminho, perfeito. Então, eu acho muito legal, com os anos eu fui aprendendo, né? O bom advogado, né? Ele consegue fazer isso, né? E aí, claro que, né, nem sempre a gente se depara com um profissional que está preparado nesse nível, né? Que faz toda a diferença. Então, quando eu vejo que o advogado está ali, né, com o processo na ponta do dedo, eu me afasto um pouco, deixo ele atuar e depois eu entro para aquilo que eu acho que é necessário, porque o juiz vai até ele chegar a uma conclusão na cabeça dele, né? Você não tem como terminar uma instrução sem ter uma conclusão do que está acontecendo. Ninguém conhece melhor o processo do que o próprio advogado da causa. Você não tem as informações. Claro. Né? Você falou uma questão importante, né? O bom advogado, ele tem o processo na mão. Eu acho que essa estratégia de audiência, ela é excelente quando você sabe que o advogado, né, enfim, porque a gente está ali todo dia, a gente conhece, eu não vou dizer todos, mas sei lá, pelo menos 50%, né? Então... Mesmo no Rio de Janeiro, 50%? Repete muito, né? Sim, cara, repete muito. Repete bastante. Tem situações que não me parece a melhor estratégia deixar o advogado perguntar primeiro para a parte, porque, às vezes, ele vai fazer perguntas óbvias, que a parte contrária, né, já está preposto hoje em dia, mas reclamante. Aí você então, interfere, quando eu percebo que o advogado, né, tá ali meio pouca prática, tipo, é só audiencista e nem isso faz direito, eu prefiro ir perguntando porque eu já vou mais objetiva. Porque, às vezes, né, há juízes que agem assim e há advogados que também perguntam qual a sua jornada. Aí não. A parte, às vezes, não tem aquela linguagem Você tem que jurídica. conduzir, claro. Eu mesma falei para o advogado outro dia, eu falei, doutor, como é que você chega para sua testemunha, qual a jornada? Aí eu falei, deixa eu... Depois, já dou a palavra para o senhor, desculpa interromper. Aí eu falei, seu fulano, qual o horário que o senhor chegava para trabalhar? Mas não é o horário que o senhor foi contratado, não. O horário que o senhor chegava na prática, famoso... o horário que o senhor estava liberado para ir para casa. Que hora você pega, que hora você larga. Isso, exatamente. Então, às vezes, né, você está instruindo algum caso de
assédio, né, ou cobrança excessiva. Então, eu acho importante também o juiz não ter uma linguagem informal, né? Eu viro para testemunha e pergunto, mas e esse chefe aí, como é que ele era? Era, tipo, gente boa ou era meio carne de pescoço? A testemunha já fica até mais à vontade, né? Eu falo, e qual foi o B.O. que deu lá? Porque a audiência, acho que é feeling de todo mundo, né? O juiz também tem que ter o feeling de ver essa testemunha daqui. Peraí, não é um altíssimo empregado, é uma pessoa mais eu não tô humilde. conversando com um gerentão, eu tô conversando, às vezes, né, com um peão da construção civil. Então, tipo, ele tem que ver que a gente é gente como a gente. Uma vez na contradita, né, da testemunha, eu perguntei, o senhor é amigo íntimo dele? Eu não, é amigo íntimo. Eu percebi que ele não compreendeu bem, achou que fosse alguma coisa sexual, né? Eu falei, não, mas assim, não, assim, o senhor é camarada dele? Sim. Vocês são colegas? Sim. Ele é teu parceiro? Sim. Então ele é teu amigão? Sim, meu amigão do peito, porque deve, é o que ele precisar eu faço, é só ele pedir. Eu falei, então o senhor é amigo íntimo dele? Ele ficou me olhando, tá liberado. Geralmente eu pergunto assim, né, quando pra fazer a contradita, né? O senhor já foi na casa dele, já foi na sua casa, sai pra ver jogo de futebol juntos, pra tomar show, a gente fala, não bebo. Eu falo, então frequenta a mesma igreja. Você tem que ir pegando ali. Situações do dia a dia. É isso aí. Agora, uma dúvida que eu tenho sobre audiência e tudo mais é o seguinte, a gente mora no Rio de Janeiro, enfim, né, vocês são juízes aqui, mas já foram em outros regionais. E aí a minha dúvida é a seguinte, inspeção judicial, vocês fazem, já fizeram? Como é que é quais são as experiências de vocês com a risadinha demoníaca do Eu já fiz no Mato Grosso e já fiz aqui no Rio. Mas vou deixar o Otávio dar o testemunho dele. Eu, na verdade, fiz uma vez, né? E junto com o juiz titular na época lá no Paraná, né? E não deu muito certo, assim, porque a inspeção judicial, eu acho que ela seria excelente se a gente pudesse fazer sem avisar ninguém, de surpresa, para pegar ali o que realmente acontece. Né? No nosso caso, que você quer ver fatos, né? A gente não vai lá para medir qual é o tamanho, é diferente. A gente não vai fazer reconstituição de crime. A gente quer saber o que acontece, quer saber o que? Se faz hora extra. No caso lá que eu fui, era quanto tempo levava o motorista lavar o ônibus. Que ele dizia que levava lá 40 minutos antes de começar a jornada, limpando o ônibus todo para depois pegar e dirigir. E a empresa dizia que não, que tinha uma equipe própria para isso. Marcou-se inspeção judicial. Chega lá no dia, tá o ônibus parado num pit stop de Fórmula 1, com 10 empregados com macacão branquinho, limpinho, com máscara, com não sei o quê, com luva, jato. Olhou aquilo ali e falou, isso aí é falso, isso aí não é o dia a dia, não é o cotidiano, né? Aí marca aí, quanto tempo pra... 5 minutos, lavou... Tempo, valendo! E daí você ali com a cara de idiota e você... Aí depois você ainda tem que dar o trabalho de descrever aquilo tudo, depois de dizer na decisão que aquilo tudo ali não convenceu o juízo, por que não convenceu. Então, assim, esse é um dos problemas, eu acho, da inspeção judicial, porque tem que ter o contraditório, né? Não pode ser de surpresa, assim. Então essa foi uma experiência bem negativa que eu tive de inspeção judicial. Mas você não teve vontade, assim, depois de aparecer lá um dia de surpresa, pegar todo mundo no flagra? Pois é. Pegadinha do malandro, eu de novo aqui. Apareceu o juiz. Mas o problema é que isso pode gerar nulidade na produção da prova, porque o CPC... Contraditório. Ele fala que tem que ter... Não que o CPC é o contraditório, mas tem que oportunizar o contraditório. E o contraditório não é você fazer a prova e dar um prazo para a pessoa falar. Ela tem o direito de participar da produção da prova. Porque aí você vai no local, vai estar lá o advogado de um lado, o advogado do outro, também vai querer fazer perguntas, vai querer indagar do juiz, vai querer que o juiz registre tal coisa, outra coisa. Então, assim, o juiz fazer de surpresa, sem avisar as partes, não dá. O que dá para fazer, e aí no Rio de Janeiro é muito difícil, é você dar audiência, levantar e ir todo mundo na hora. Fiz isso outro dia. Pois é, dá para fazer. Conta aí a tua experiência. Vou contar primeiro a questão da inspeção que eu fiz no Mato Grosso, que foi marcada, foi preparada, mas mesmo assim foi útil porque lá no Mato Grosso, né, o grande empregador do Mato Grosso são os fazendeiros, né, as fazendas, a questão da agricultura, e os frigoríficos. Então, Sadia, JBS, né,
há cidades no Mato Grosso que são especializadas em determinados tipos de frigorífico. Então, tem cidade que tem frigorífico de frango, frigorífico bovino, frigorífico suíno. E eu fiquei 1 ano na Vara de Várzea Grande, que é conurbado ali com Cuiabá, né, pertinho do aeroporto. 80% da pauta era sadia. E eu ouvia as testemunhas falando, eu trabalhava no setor de abate, setor de desossa, setor de triparia, bucharia. Eu não conseguia visualizar o tipo de trabalho e me dificultava a instrução e me deixava insegura para proferir a sentença. Então, eu marquei a inspeção para conhecer, né, para ver. Aí eu vi a linha de produção inteira, né, desde o frango chegando pro abate até sair a bandejinha pronta entrando no caminhão do mercado. Depois disso, nunca mais comeu frango. Depois disso, eu fiquei sem comer frango um bom tempo. Quando eu fiz a inspeção também no bovino, fiquei 6 meses sem comer carne vermelha, depois voltei a comer. Enfim, hoje já não como de novo, mas foi importante para eu visualizar e fazer perguntas inteligentes na instrução. Porque eu ficava meio que ali boiando, né, e não sabia... Mas aí foi mais uma visita à empresa para entender o processo, ou tinha um objetivo específico? Nesse caso, tinha um objetivo específico, porque eu aproveitei para também mensurar o tempo da troca de uniforme. Entendi. Porque como é questão de frigorífico, naturalmente eles não podem ir uniformizados de casa, tem que ir de roupa civil, por uma questão de vigilância sanitária, né? A lavagem é especial, então eles têm que trocar, passar pela barreira sanitária, da higienização da bota, né? Então eu aproveitei e conheci tudo e aproveitei e fiz Que é uma coisa que devia ter mais, né? O juiz ir lá conhecer, ir lá ver como funciona, porque assim, aí já vou fazer uma crítica, né? Até de um programa que você participou, que é de criar alteridade, né, com o jurisdicionado, né? Que era o programa que a gente tinha na nossa Escola Judicial do Trabalho Invisível, né? Que o juiz fazia uma atividade passava um dia num trabalho que normalmente a gente julga. Poderia ser um trabalho braçal. Eu fui um dia de cobradora, depois fui um dia de copeira. De copeira, dentro do próprio tribunal, né? Muito interessante. Servir cafezinho pros Eu acho essa ideia sensacional, mas eu até critiquei publicamente na época o diretor da escola, porque eu acho que isso tinha que acontecer também com o outro lado, o lado patronal, né? De você entender os problemas de uma empresa, entender o que é você estar com uma empresa que não pode abrir porque o empregado não chegou com a chave da loja e ficou todo mundo lá de fora, entender o que é você ter uma empresa pequena, que é a realidade do Brasil. Se engana quem acha que o Brasil é feito de grandes empresas, gente. Mais de 80% das empresas brasileiras são micro, pequenas, no máximo médias. Quase mais de 80% da mão de obra brasileira está nessas empresas micro, médias e pequenas. Não está no grande empregador. E o juiz do trabalho, ele tem só aquela mentalidade de que, olha, todo o nosso problema está do lado do trabalhador explorado. Não, a realidade brasileira é que o empregador também sofre. O empregador também tem seus problemas, tem seus dilemas, tem as suas questões. Então eu acho muito interessante quando a gente vai conhecer as empresas para a gente entender o que a gente julga, né? Porque assim, tudo é muito teórico. E quando você faz o imaginário coletivo da área trabalhista, né, você pensa no quê? Você pensa naquele filme Geminal lá, o pessoal lá no início da Revolução, trabalhando em minas de tempos modernos, né? O Chaplin, tempos modernos. Isso fica no imaginário, né? E já não é mais assim, né? Tem problemas que ainda são dos originais. O Brasil tem trabalho escravo ainda, claro. Mas assim, a gente já tem uma outra realidade também que é muito grande e que às vezes acaba passando. Então, eu acho que seria muito importante ter um programa do juiz e ir lá conhecer a realidade, né? Esse foi o foco da minha segunda inspeção, que eu fiz recentemente. Nós julgamos, né, com muita frequência banco, empresa de ônibus e pessoas que trabalham nessas lojas de eletrodoméstico, né? De utilidade, né? Como é que se fala? De varejo, não? Isso, tipo, isso que eu ia te falar, né? Tipo Casa Bahia, Loja Americana. Magalu, Loja Americana, essas coisas, né? Então, são muitos processos com esse tipo de demanda. E o que eu venho constatando, não só eu, né, conversando também com outros colegas, é que essas demandas repetitivas, né, há situações em que
determinados colegas advogados padronizam a petição inicial, não necessariamente por má fé, às vezes para facilitar a redação, e que não é necessariamente crível que, sei lá, em todos os bancos aconteça a mesma determinação no sentido assim, vai fraudar desse jeito, ou todas as empresas de ônibus atuam nesse sentido. Então, na hora da audiência, estava tudo preparado, entendeu? Aí eu avisei e falei, então é isso, vamos, então, inspeção judicial agora, doutores, estão convidados, caso queiram, né? Aí já o advogado da malícia, mas eu não vou entregar o celular. Não precisa, doutor, pode ficar, nós vamos todos na mesma van, né? Então, bem apertada, todo mundo um do ladinho do outro. Não, até que a van tinha espaço, até era grande. E aí fomos todos, reclamante, né, os advogados, o preposto e tal, para a loja que aquela reclamante trabalhava, que era no calçadão do Meyer. E aí chegamos lá, que tipo, foi um evento, né? Imagina. Justiça do Trabalho, freeze, né? Tipo, real, né? Raiz. E aí, cheguei na loja, me apresentei pro gerente, me identifiquei, falei, não, gostaria de fazer algumas perguntas, se for possível e tal. E aí os advogados acompanham, aí pedi onde é o relógio de ponto, como é que faz, pedi para chamar um empregado para ver se batia, se saiu o papelzinho, aí no lixo cheio de papelzinho, né, que todo mundo batia, saiu o horário certo. Aí eles falam que na hora do almoço, ponto trava, ponto não trava, pode vender, não pode vender, vende no código do outro, enfim. Falei, agora vamos lá, gerente, por gentileza, bota a sua senha aí no sistema. Aí eu mesma, né, eu falei, você me dá licença, eu posso tentar mexer? Eu mesma fui lá, cliquei em vários botões para ver se dava para alterar o horário, se dava para mudar, né? E aí eu pro advogado reclamante, doutor, tá vendo? Não dá, não tem como. É travada, aparece a mensagem, não é possível, sei lá, o sistema não permite esse tipo de tarefa, não permite. Então, conversei com vários empregados, pedi para o oficial de justiça também conversar com outros, porque às vezes a pessoa sabe que está falando com o juiz, fica, né, meio assim, o oficial de justiça às vezes fica mais à vontade, então só para ver depois se a narrativa do empregado comigo batia com a narrativa com o oficial, porque não estava na frente de ninguém. E aí perguntava, fiz vários testes, vários exemplos, né? Falei, doutor, quer perguntar alguma coisa? Quer tentar mexer? Tenta aí, não sei o quê. Né? E aí ficou algo mais, digamos assim, seguro de ser julgado, né? Então, agora, quando tem esse tipo de audiência... Aí, nesse caso, você concluiu, então, que o sistema era bom, totalmente idôneo, legítimo, marcava corretamente, dava para verificar já passou a comissão. Já passou o laudo para todos os colegas? Ainda não fiz o laudo, mas a Rebeca fez, ela que me inspirou a fazer uma, porque ela tinha feito na semana anterior. Rebeca é uma colega nossa juíza também. Que é dessa cepa também, né? Super atuante, super... guerreira, estudiosa. E ela é muito minha amiga, né? Pô, madrinha do meu casamento, a gente estagiou junto, então a gente conversa bastante e eu falei, vou fazer também. E na semana passada, eu fazendo uma audiência, a testemunha do reclamante, não dá pra controlar a comissão, não sei, não dá pra saber. Na hora, abri meu celular, peguei a foto da tela que eu tirei, mas e aqui o aplicativo? Então, eu fiz uma inspeção semana passada e dá pra ver, não sei o que não é isso e tal. Porque os funcionários que estavam trabalhando na loja me mostraram que eles controlam pelo celular. Eles não precisam nem entrar no computador da loja. Eles, no aplicativo do empregador, eles de casa conseguem consultar o horário de trabalho, conseguem consultar a comissão. Aí a testemunha, realmente, dá pra controlar. Pois é. Aí entra numa questão, né, que a gente até já comentou em episódios passados, que é um problema da ética no processo de trabalho, né? Na verdade, você teve esse trabalho todo para descobrir que a petição inicial era mentirosa. E muitas vezes o advogado também não sabe, porque a pessoa chega no escritório e leva uma tese. Sim, lógico, já aconteceu comigo. Às vezes o advogado fica vendido ali na hora. Tanto que a má-fé é aplicada não era o caso pro cliente, né? Dessa empresa, porque assim, são centenas de ações idênticas. É complicado, né? Até está tendo um movimento agora, né? Não sei se vocês viram, houve uma decisão até na Justiça Comum contra um escritório, que eu não sei qual, até porque o processo está em segredo de justiça, por litigância predatória. Desculpa te interromper, Otávio, começando mas a ter isso, né? Não é só uma questão de ética
dos advogados de reclamante, é dos advogados de reclamada e de colegas juízes também. Por quê? Você vê que, assim, em todas as áreas, em todas as profissões, nós temos bons e maus profissionais. Óbvio. Então, da mesma maneira que o advogado do reclamante, pode ir ou não na malícia, eu já ouvi advogado de ré virando para mim e falando assim, não, excelência, não faz isso não, porque senão não vai ter mais ação, eu não vou ter mais processo no escritório. Porque como o advogado de empresa cobra por partido, para ele, quanto mais processo, melhor. Olha que surreal. É complicado, né? E juiz falando, mas se você falar isso, a gente não vai bater 1.500 processos por ano, não vai receber a gratificação de acúmulo. Então, assim... Pois é. E nessa cultura vamos a Não há o que não 2.800.000 processos por ano, né? No justiça do trabalho. No fim, todo mundo só pensa em si próprio. Né? Tem juiz que gosta porque... Quanto mais processo, ele pode ganhar uma gratificação. Advogado de empresa que gosta porque... ele vai receber, né, cobra por partido, aquela mixaria por partido, e aí recebe e advogado reclamante, e, enfim, há advogados reclamantes comprometidos, juízes comprometidos, advogados de reclamado comprometidos. Eu vou falar não dá uma pra coisa generalizar. Um pouquinho forte, né, que minha esposa também é juíza, né, do trabalho, e a gente conversa muito sobre esses problemas, né, e uma vez a gente chegou à seguinte conclusão, que na área trabalhista é todo mundo defendendo o próprio interesse, todos eles buscando um algoz, que é o empresário. Que o dinheiro sai dali, para pagar a conta de todo mundo que está buscando seu próprio interesse. Isso nessa questão que acaba deturpando o uso da justiça do trabalho. Porque a justiça do trabalho não é para isso. A justiça do trabalho é para você buscar o seu direito. Se você é trabalhador, está sofrendo lesão, tem que ter uma justiça do trabalho, tem que ter um bom juiz, tem que ter advogado de reclamante, tem que ter... Agora, quando você entra nesse uso, né, que é esse uso de massa, que é esse uso pensando mais na quantidade de processos para manter, né, o recebimento de todos, aí você entra numa deficiência, aí realmente ética, eu acho. E mesmo quando, por exemplo, a gente, né, faz inspeção, a tendência é que, por hora, esse tipo de lead, né, nesse aspecto, vai diminuindo, mas é lógico que nem sempre a gente consegue se antecipar, né? As formas de criar... elas vão se sofisticando também. Sim, então, né, sim. a narrativa vai mudando, vai se aperfeiçoando. Não, e tem um grande problema, né, assim, porque você fez isso em uma ação, né? Aí, o ideal seria que a gente pudesse usar isso para todas as outras, né? Por isso que eu peguei a inspiração da Rebeca. Porque ela fez na Baixada, eu fiz na Capital, já tinha uma outra colega que tinha feito, se não me falho, não sei se foi em Cabo Frio ou em Campos, que é uma empresa nacional, então pelo menos com laudos do estado inteiro, uns 4, 5 a narrativa, laudos, dá para ver se de repente, de fato, uma determinada filial tem isso, uma né? prática inadequada, e pode ter, dependendo da gerência e tal, ou se é algo de política interna da empresa pro mal ou pro bem, ou se é algo pontual, tanto agir certo ou agir errado. E então, aí, qual é a proposta? Desculpa, é vocês montarem um relatório, aí vocês trocam... A proposta, tipo, não foi nenhuma, na verdade, assim, não foi nenhuma específica, assim, vamos nos juntar para... Não foi isso. Na verdade, né, como são leads que acontecem no estado todo, a Rebeca ficou sabendo que uma determinada colega fez, agora eu não me lembro em qual vara, mas em alguma vara do interior, e ela falou, poxa, boa ideia, vou fazer também. E aí ela comentou comigo, quando ela já tinha feito. Cara, amiga, eu fiz assim, assim, assim. Eu falei, cara, Rebeca, que ótima ideia, eu vou fazer também. Bacana. Então, tipo assim, não foi tipo, vamos nos juntar para desmascarar. Não foi. Foi tipo, pô, legal a iniciativa, boa prática, né? E vamos, né, botar um norte nisso, isso, né? até pra gente ver isso, né? Às vezes, uma determinada loja, uma determinada gerência age daquela forma, outras não, às vezes é algo pontual ou não, enfim. Dá mais segurança pra gente, julgar. Muito legal, parabéns, porque assim, eu sei como isso dá trabalho, né? Porque você tem que parar tudo, né? Parar tudo que você ia fazer no dia para se dedicar, né? Dá tanto trabalho que eu não fiz o laudo ainda, né? Porque tem muita informação, muita foto, muita coisa para colocar, então também não vou fazer o laudo de qualquer jeito, né? De inspeção tem que... Porque a gente existe uma deficiência na Justiça do Trabalho quanto ao trabalho do juiz, porque assim, são muitas ações, né? É aquele carrossel de ações. E se você pega um caso complexo, você não ganha mais tempo para fazer aquele caso complexo. É o mesmo prazo de um processinho de revelia e o mega processo de inspeção judicial, né?
E se você não fizer no prazo, você é punido, né? Então, assim, é realmente louvável quando o juiz consegue se desdobrar, né, para poder fazer mais até do que as próprias partes, né? Às vezes eu tenho essa sensação. Às vezes parece assim, pô, parece que o único interessado aqui sou eu, né? Eu que estou indo além, né? E as próprias partes, às vezes, não vão junto, né? Eu já ouvi de reclamante, né? Tipo, a gente falando, seu fulano, aceita o acordo, vai ser melhor pro senhor, tá uma boa proposta. E eu confiava na justiça. Eu falava, olha, me desculpa, não dá para colocar a culpa na justiça, né? O senhor pede, sei lá, assédio moral, hora extra. A empresa junta o cartão de ponto. O senhor não me traz uma testemunha, depois não a culpa é da prova justiça. de nada, né? Aí fica complicado. Mas é tipo isso, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, né? Aí é fácil também, depois, porque, sei lá, o juiz estava de má vontade, ou estava comprado, o advogado, o juiz implicou com você. Às vezes ele não se tocou a prova que ele tinha que fazer. Enfim, né? Isso faz parte do ser humano. Né? Eu dando aula de sentença outro dia, né? E comentando com os alunos, quando vocês estiverem instruindo, era até uma aula de grupo econômico, pergunta isso, porque a gente ouve sempre as mesmas perguntas. É sócio, não é? Tipo, as pessoas não sabem como instruir grupo, então, gente, vai comendo pelas beiradas. Aí, enfim, eu comentando. E aí o aluno perguntou, tem que sempre fazer isso, se for revelia, você faz pergunta pra parte, alguma coisa assim. Eu falei, olha, depende, porque eu acho que a dificuldade do juiz hoje é aliar a qualidade com a quantidade. Você tem que produzir numa quantidade que dê vazão à demanda que entra, sem perder a qualidade, tem que equilibrar. Então não adianta, né, fazer um monte de sentença. Eu dou sentença no mesmo dia que eu faço audiência. Sentença é uma bosta, né? A pessoa lê, não entende porra nenhuma, né? E fica horrível. Ou eu demoro 3 meses para dar a sentença. Também a sentença também é linda, maravilhosa. Não funciona, também não funciona, né? Porque a justiça que tarda, falha. Né? E eu tava comparando com eles. Eu falei, é complicado, porque, por exemplo, no Mato Grosso, eu atuei lá 3 anos, eu passei no concurso no Mato Grosso. Falei, eu me sentia efetivamente dando acesso à jurisdição, porque o volume de processos na pauta era menor, né? Então, dava tranquilidade de você instruir com calma e investigar, né? E fazer algo com mais calma e, consequentemente, com mais qualidade. Hoje, com, né, o volume da demanda, o Tribunal do Rio sofrendo com defasagem de juízes, você pega aquela pauta gigantesca, você, às vezes, tem que, né, escolher qual processo que vale a pena, assim, que é o que precisa, que vale a pena, né, mas que precisa, que demanda uma investigação mais profunda e qual que, às vezes, é mais básico, porque senão você vai sair da pauta todo dia 6 horas da tarde, começa 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, né, no almoço, não faz nada, ou você, tipo, indefere tudo, acaba a pauta cedo e também não levou justiça para ninguém, né? Então o equilíbrio é delicado, né? Agora, assim, é muita responsabilidade, não tenho dúvida, né? Chegar a uma sentença, então tem 2 partes ali, cada uma com uma tese, e você tem que fazer uma síntese daquilo tudo, dando razão para uma ou para outra. Agora, uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês é sobre prova pericial. Como é que vocês fazem? Vocês sempre acatam o laudo porque vocês não têm expertise? Como é que fica quando vocês têm o feeling? Porque vocês têm feeling, não tem jeito, né? Isso é uma pergunta que muitos alunos também fazem para mim. Afinal de contas, a perícia, como é que, né, faz antes, faz depois? Eu costumo dizer, depende. Normalmente, os juízes titulares, eles estabelecem um padrão, né? Mas eu falo, depende, porque, por exemplo, um acidente de trabalho. Se a empresa nega o acidente de trabalho, do que adianta mandar fazer a perícia antes? De repente, o perito constata que teve perda da capacidade laborativa, etc., e chega na instrução, o reclamante não comprova que o acidente foi de trabalho. Foi um trabalho inútil, perdeu tempo, né? Perdeu dinheiro, e não faz sentido. Diferente quando já tem lá, não o sindicato emitindo a CAT, mas a empresa emitindo a CAT, não tem essa negativa, aí ótimo, você manda para perícia antes, né? Insalubridade. E aí você já deu uma dica de ônus da prova muito legal, né? Uma vez me perguntaram, faz diferença quem emite a CAT? Faz. Porque se a empresa emite, ela depois não pode negar que houve o fato, né? Sim.
Sindicato, não gera essa presunção, né? Absoluta. É uma presunção relativa, de fato. E insalubridade... Embora, desculpe te cortar de novo. Imagina, você pode me cortar sempre. É que eu lembrei de um caso agora, que a empresa emitiu a CAT com base na narrativa do trabalhador, que teria sido um acidente de trajeto. Aí ele narrou que foi um acidente de trajeto, a empresa, de forma, né, confiando no trabalhador, emitiu a CAT por acidente de trajeto. E aí depois descobriu-se que não foi acidente de trajeto coisa nenhuma. Mas, de qualquer forma, ela teve que provar que aquela... Então, também é uma presunção relativa, mas digamos que é uma relativa... O ônus seria da empresa, no caso. Isso, o ônus acaba vindo para ela de desconstituir aquilo que ela mesma fez, né? Por exemplo, na questão da insalubridade, unindo o ônus da prova com a necessidade ou não da perícia antes da instrução. Se, às vezes, a empresa vai fechar as portas, ou é uma obra, a obra está acabando, eu tenho que mandar fazer a perícia antes, porque senão depois não vai ter local a ser periciado, né? Se não estiver acabando, é uma situação que se renova, né? E houver alguma negativa, de repente você instrui antes. Então, eu, por exemplo, Amanda, quando tem pedido de insalubridade, até porque no Tribunal do Rio é uma realidade essa dificuldade da gente achar perito que aceite receber ao final. E tem súmula, OJ do TST, de que não pode obrigar a antecipação de honorários. Então, o que eu explico para os advogados, né? De reclamante, principalmente. Eu falo, doutor, se não pagar antecipadamente, eu não tenho como obrigar o perito a fazer. O perito não aceita. E o processo fica parado. E o processo vai ficar parado. Então, assim, o senhor vai conseguir um mandado de segurança, uma liminar, dando gratuidade para a perícia? Vai. E o que vai acontecer? Nada. O processo vai ficar parado, porque a vara não acha perito. Né? Então, enfim, é uma situação delicada. Normalmente, o que eu faço? Eu vejo se a reclamada juntou PCMSO, PPRA, LTCAT, que nem mais LTCAT, é PGR, né? Gerenciamento de riscos. Esses documentos ambientais, né? Que certificam qual ambiente é insalubre ou não, os riscos e tal. A princípio, ela se desincumbiu do ônus dela. Se a reclamada juntou, eu falo para o advogado do reclamante, doutor, X dias para indicar que esses documentos mostram que esse ambiente, esse setor é insalubre. Porque, se a própria empresa junta documento dizendo que é insalubre, o ônus é dela... É a batata quente, né? Batata quente. Segurou a batata. O ônus é dela de né, fazer a perícia, ou de desconstituir aquele documento que já diz que é insalubre. E aí eu falo para o advogado, não faz aquela petição genérica, não. Os documentos comprovam. Né? Mostra a folha tal. Se a reclamada não junta esses documentos, eu olho a notificação. Porque tem vara que já na notificação coloca, se houver pedido de insalubridade, periculosidade, acidente de trabalho, deve juntar tal. Quando eu era advogada, eu nunca lia as letrinhas da notificação. Eu só olhava a data, o horário e se era mudo ou não era. Né? E aí, isso é importante. Fundamental. Se isso está na notificação e a empresa não juntou, eu já digo, o ônus é da ré. Não quer fazer perícia? Ok. Aí eu deixo claro, o ônus é, né, para também, a inversão do ônus da prova é regra de procedimento e não de julgamento. Doutor, não juntou, tinha na notificação, o ônus é da ré. A ré vai requerer a perícia? Porque se não requerer, o ônus é deixo claro na ata. Se não tem na notificação e a ré não juntou, também não posso, né, dar uma decisão surpresa, não pode mais juntar. Então, aí eu dou o prazo para a ré juntar, para o reclamante indicar, e aí depois defino o ônus da perícia. E o que eu percebo, como o Otávio falou, né, 80% dos empregadores não são grandes empresas. E esses pequenos empregadores não têm esse tipo de documento. E a lei obriga. Então, são situações que é fácil do reclamante se desincumbir desse ônus. Os advogados não têm essa sacada, né? Muitas réis não produzem esse documento e se você dá o prazo e ela não junta, o ônus da perícia vai para ela. E aí, assim, tem um fator interessante, eu acho, nesse debate, né? Porque, assim, há um entendimento também bastante tradicional de que a perícia para insalubridade e periculosidade é obrigatória por lei. Então, assim, tem um entendimento que eu acho, né, já jogando para o outro lado agora, né? Que assim, o juiz mandou juntar essa documentação, você não juntou. O juiz diz que o ônus é seu, você tem que produzir a prova. Perfeito.
Aí você não produz a prova técnica, aí o juiz te condena. Mas aí há sempre aquela possibilidade de você recorrer, alegando, olha, eu não produzi a prova pericial e o juiz não pode me condenar porque a lei obriga a prova técnica para insalubridade e periculosidade. Tanto que quando há revelia, né, há vários julgados de que mesmo com revelia tem que fazer a prova técnica. Mas há exceções. O próprio TST tem súmula que reconhece exceções. Quando o local de trabalho está desativado, então assim, você usa outros meios de prova. Então assim, o que eu acho, o que eu penso, né? Jamais vou arriscar, né? Se o juiz disse que o ônus é meu, mandou juntar o documento, eu não juntei, é melhor fazer a prova pericial, né? Por isso que eu deixo amarrado na ata. Para não dar brecha de gerar nulidade. Então, assim, estou deixando claro que o ônus, dei a oportunidade de produzir, você renunciou, sabia quais eram as consequências. Isso aí. Você vai minimizando o risco. Eu acho que é exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o advogado ele tem que ser muito bom em gerenciamento de risco, né? De ver o que pode dar problema, o que não pode dar problema e fazendo uma atuação, né? Que vai impedindo essas surpresas aí pelo caminho, né? Nessa vibe, né, de gerenciamento de riscos, né, eu mencionei minimizar risco da minha sentença ser anulada, né? Mas o advogado também tem que fazer esse gerenciamento. Claro, E quando eu era advogada, eu advogava essencialmente para reclamada. E quando o juiz falava, a ré vai antecipar honorários, eu sempre orientava os meus clientes, né, que tinham na medida do possível, uma certa condição, ainda que pagasse a antecipação dos honorários parcelados, eu falava, antecipa os honorários, ainda que você pague parcelado. Por quê? Porque eu vou ter mais confiança de que o perito vai estar ali isento, ele já recebeu o dele. Quem garante que o perito, lógico que assim, eu não posso partir da premissa da má-fé do perito, mas, cara, o perito, aceitou receber o final, sabe que o reclamante está com uma mão na frente e outra atrás. Se ele diz que o reclamante não tem direito, é o reclamante que vai ter que pagar os honorários dele. E aí, ainda que tenha gratuidade, vai no orçamento do tribunal, exatamente. Naquele teto, né? Então, sim, que é baixo, se o perito fica na dúvida, de repente ele vai entender para qual lado. Eu falo para a empresa, paga, porque às vezes você antecipa 2, 3 mil de honorários e economiza 30 mil de condenação. Agora, Amanda, assim, e julgar contra a conclusão do perito, né? É pouco, né? Assim, mas como é que você vê? Já fez isso? Já jogou contra a conclusão do perito? Otávio, eu não me recordo especificamente uma situação que eu tenha afastado um laudo pericial. Eu acho delicado, porque a gente não tem o conhecimento técnico, mas teria que ser algo muito bem fundamentado, né? Que é difícil, né? É difícil. É bem complicado. Você já fez isso, Otávio? Já fiz. Já? Mas por quê? Porque normalmente não foi nem pela deficiência da conclusão técnica do perito. Foi porque algum fato ele não levou em consideração que poderia mudar a conclusão. E isso era determinante para... E aí, com base nisso, me convenci. Mas aí tinha parecer técnico de assistentes. Né? Aí o parecer técnico dos assistentes me ajudaram a pegar essa falha que o perito não levou em consideração, que mudaria. Ele partiu de uma premissa errada, por isso a conclusão foi equivocada. Né? A premissa foi equivocada e aí comprometeu todo o laudo. Mas é raríssimo. É raríssimo, assim. Então, assim, é outra coisa que o advogado tem que ter na cabeça, né? Se o perito já chegou àquela conclusão, dificilmente... E aí, de novo, né, a sagacidade do advogado, porque se você confia no seu assistente técnico e sabe que o perito, às vezes, né, não produziu o laudo com tanta qualidade ou pode ser desconstituído, vai despachar com o juiz, pede para o juiz intimar o perito, pede para intimar o assistente técnico, né, explica. Marca uma audiência, chama todo mundo, faz ali o, né? Isso. E com relação a essa atuação mais proativa, vocês já pediram para alguém para exibir documento, por exemplo, em audiência? Várias vezes. Assim, eu quero ver se o CTPS, deixa eu ver se está anotada, se você está trabalhando, se eu vou definir gratuidade gratuidade ou não. Abre aí a CTPS digital e no aplicativo, para ver se está trabalhando no seguro-desemprego. Várias vezes, direto. Para gratuidade, seguro-desemprego. Quando é trabalhador, né, autoempregado, eu peço para juntar imposto de renda, para analisar a gratuidade, porque o TST diz que eu não posso passar por cima da presunção,
né? O que eu particularmente, com todo respeito ao TST, não concordo, por causa do texto literal da reforma trabalhista. Então, tudo bem, não posso passar por cima da presunção. Então, prove que precisa da gratuidade. Aí eu peço para juntar imposto de renda e outros documentos que ele repute válidos para validar a gratuidade. Não vou ficar mandando juntar fatura de cartão, mas imposto de renda eu peço para juntar, ainda que junte em sigilo e tal. Se ele quiser juntar outras coisas, ele que junte. Eu estou dizendo, o ônus é seu. Me convença que você precisa. Aí ele junta o que ele quiser. Uhum. O que você acha, Amanda, assim, do juiz ser proativo no sentido de produzir provas de ofício? Qual o limite disso? Até onde o juiz pode ir, assim? Como é que você vê essa questão? Eu acho que o limite é a busca da verdade real e não a passionalidade ou parcialidade. Então, se eu peço para um reclamante comprovar uma gratuidade, eu peço um ofício para o Rio Card, isso eu faço direto também, né? Para ver, comprovar a questão de hora extra e tal, o horário que pegava a condução. Eu também peço para a reclamada juntar o PPRA, o PCMSO, porque ela tem obrigação de ter esses documentos. Então, essa atuação, né, proativa e esse dever de cooperação que o próprio CPC traz, não me parece parcialidade, porque é a busca da verdade real para ambos os lados. Mas, por né? exemplo... Não é algo... Mas, por exemplo, o reclamante tinha que provar as horas extras. Aí não levou testemunho. Pedir um ofício para o Rio Card, pode provar as horas extras. Você mandaria esse ofício ou você julgaria pelo ônus da prova? Você não produziu prova? De ofício? É essa a pergunta? Não, o mandaria reclamante ofício. pede, né? Não, se o reclamante pede para mandar sem o pedir. ofício. Estou falando de ofício pelo juiz, ou seja, o juiz que tem a iniciativa. Tipo assim, não vou julgar sem provas. Ele vai perder porque não provou? Porque assim, eu determino a expedição de ofício para o Rio Card quando as testemunhas estão muito divergentes. Para tentar pegar contradições, Isso. Né? Por mais que eu já esteja convencida, ou com a do reclamante ou com a da reclamada, é uma forma de eu verificar se o meu feeling está adequado e para reforçar, né, aquele julgamento que a princípio já está na minha cabeça. Então, por exemplo, eu não mando ofício para a FETranspor, sei lá, se só tá a testemunha do reclamante, a reclamada não levou, aí eu vou, ofício para a FETranspor, entendeu? A não ser que a testemunha... Porra, se esteja mentindo descaradamente, muito, né? Entendeu? Mas não é algo... Ou então a ré falha, excelência. Não, isso não acontecia. Você vê que a ré tá insistindo muito, que não é aquilo e tal. A ré pediu, eu defiro. O reclamante pediu, eu defiro. Até porque esses ofícios de transporte não demoram, assim. Não, hoje é super são simples, de né? Um analisar. e-mail, né? Você manda um e-mail A questão mais complexa é essa questão da geolocalização, né? Que não é o caso da questão da FETranspor. Então, se a parte requer... eu defiro, independente de quem faz esse tipo de requerimento. Ou indefiro se a prova está muito convincente, não está contraditória. Já tá estabelecido. Eu acho que o limite é esse. O limite é difícil falar bom senso, né? Porque bom senso é uma coisa Todo muito mundo subjetiva, acha que mas tem, né? o limite é você conjugar a celeridade com a busca da verdade real, né? Casos que precisa e que não precisa, enfim. Questão de boa fé mesmo. Uhum. Falando em bom senso, eu me lembrei, eu tive aula com a Maricelina Bodan, e aí ela falava assim, ela falou, bom senso deve ser a coisa mais bem distribuída no mundo, porque todo mundo acha que tem muito, né? E é complicado. E hoje, às vezes, né, aproveitando para fazer uma crítica geral, parece que tem muita gente no direito que esqueceu a técnica da ciência jurídica e faz tudo pelo bom senso, né? Pelo que acha que é um perigo, certo. né? Esse ativismo judicial, decisões com fundamentações somente em princípios sociológicas, e não às vezes, na legislação, né? Lógico que os princípios devem ser utilizados, mas não dá para usar princípios plásticos amplos, né? Razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana. Tá, mas por que nesse caso você afastou a lei? Em que medida essa lei viola a dignidade da pessoa humana para você afastar a lei e usar o princípio? Nada contra o princípio, mas a decisão tem que ser fundamentada. Até porque direito, ele pede previsibilidade, né?
E segurança jurídica. Você quer a regra do jogo, né? Você quer a regra de conduta, né? Assim, o que pode, o que não pode ser feito, até onde eu posso ir, né? Até onde né? Eu posso adotar aquela conduta. Aí quando começa essa coisa assim, muito só do bom senso, né? Por isso que o advogado tem que ter essa perspicácia na audiência, né? Então, não precisa entrar em contenda com o juiz, bater boca, não é inteligente, né? Em nenhuma situação, nem o juiz com o advogado, nem o advogado com o juiz, porque você tá ali, vai ter que conviver. Então, o advogado, no caso, acha aquela prova importante, o juiz indeferiu, ok, só registra os protestos. Isso aí. Né? Ou tenta argumentar de uma maneira... não, excelência, olha, eu tô pedindo isso por causa disso, né? Mas, da mesma forma que eu, quando era advogada, tomei muita patada de juiz, né? Tem advogado que você fala alguma coisa e o advogado... Aí já bufa... Teve uma vez que eu fiz uma coisa de audiência assim, o advogado, doutor Otávio, não faça isso, doutor Otávio. O senhor é tão inteligente, professor, tão estudioso, pense melhor, reflita. O senhor está errado, doutor Otávio. Eu falei, doutor, ok, eu vou refletir. Aí eu parei, aí levantei, já refleti, acho que eu estou certo. Eu fiz brincando com ele. Mas assim, o juiz tem que estar aberto. Lógico. Né? Para a dinâmica da audiência também, lógico. Né? E eu, como eu falei no início, né? Cada dia eu tô mais assim, eu me vejo mais como um condutor do processo do que como o regente do processo. E não dá para levar as coisas também para o lado pessoal, né? Há um tempo atrás, eu tinha dado uma aula de atualização jurisprudencial e um dos temas da aula caiu, tipo, era o objeto da audiência da semana seguinte. Então, assim, coincidentemente, especificamente naquele tema, eu estava muito atualizada, porque eu tinha dado uma aula na semana anterior, especificamente naquele tema. Aí, o advogado fez uma ponderação, era tentativa de acordo, né? E eu falei, doutor, esse tema aqui é meio complicado, né? O TST já não vem julgando procedente, acho que o risco não é tão grande para a empresa, já nesse o senhor tem razão e tal, acho que é enfim, eu ponderei a proposta tal. Aí ele falou, não, excelência, o TST não julga assim, não. Eu falei, doutor, eu recentemente eu fiz uma pesquisa, né? Se não me falha a memória, a conclusão que eu cheguei foi nesse sentido e tal. Eu acho que a senhora está desatualizada. Aí eu falei... Tá bom, pode ser que eu esteja. Eu parei de insistir. A ciência, né? Não realmente, pode ser que eu esteja. O processo é técnico. Eu acho que é isso que as pessoas, principalmente o leigo, né, ele não entende. Se não está no processo, não existe. Se não teve prova, se você não se desincumbiu do seu ônus de provar, então não vai ter jeito, né? Você não vai conseguir levar a melhor naquela situação, é isso. E acho que essa é a grande dificuldade de compreensão, principalmente dos clientes, né, do leigo, da pessoa que vai até o judiciário, achando que o judiciário vai dar ali uma grande solução mágica, ou que vai saber a verdade através de uma super bola de cristal, independente do que foi produzido no processo ou do que ficou constatado em audiência. Então, acho que assim, esse é o grande... Eu acho que ganhar processo é saber, entender ônus da prova, gente. Por isso que eu acho tão importante esse tema. Eu diria que, assim, resumindo todo o nosso bate-papo em 30 segundos, a arte do advogado, né, e o gancho que o advogado tem que ter é não focar apenas no direito material, mas saber a importância do direito processual, de ônus da prova, de protestar na hora certa, o que requerer na hora certa, e saber parar e a importância de conhecer a jurisprudência majoritária do TST. Né? Porque eu vejo muitas demandas também desnecessárias, o negócio já está mais do que pacificado no TST, então você acaba criando uma expectativa ilegítima no cliente, ou que ele vai ganhar, ou que ele vai perder, né? Que na verdade você podia estar ali economizando o seu tempo e advogando numa causa que você teria chance de êxito, do que, né, batendo, dando murro em ponta de faca. E um ponto que você falou importantíssimo, né, e você também, você tem que estar atualizado, né? O advogado bom hoje, para se destacar, ele tem que estudar, ele tem que saber o que está acontecendo. E aí, aproveitando, né, já que estamos falando em atualização, faz a propaganda lá do curso
Como é que... Ai, gente, eu sou péssima de propaganda. Não é, então eu faço. Passa o Instagram. O cara do Tem a marketing CLT lá do curso, a gente comentada. fala, ai, grava um vídeo pra gente botar no Instagram. Eu falo, cara, o Instagram do curso não tem nada com a minha cara. Explica um pouquinho o que é o curso. Tipo, me manda as mensagens, me manda as mensagens dos alunos, te agradece. Eu falo que eu não gosto disso, porque eu vejo essa galera no Instagram, né? Aí fica tipo... de braço, saiba, estude, tipo, dando testemunho de si próprio. Você quer ganhar na vida? Venha para o Atualização Trabalhista. Não sei fazer isso. Pode tipo, fazer, começa hoje. Não, eu não sei fazer isso, eu não gosto, eu acho cafona, acho falso a pessoa ficar dizendo, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo. Os alunos, graças a Deus eu dou aula até hoje, porque é no boca a boca, um vai indicando pro outro, porque se dependesse de mim... Mas explica aí, dá o endereço do curso. O curso Atualização Trabalhista, o Instagram é atualização_trabalhista. Ele oferece cursos para advocacia, atualização e também para concurso público, para magistratura e para o Ministério Público do Trabalho. Então, focado na área trabalhista, tá? Sempre na área trabalhista, mas pegando o viés da advocacia e o viés do concurso. Eu sou coordenadora pedagógica do curso há 3 ou 4 anos e o que eu posso falar é que quando a gente monta um curso e lança, o objetivo é ser útil, né, agregar da melhor forma possível, porque eu sei que hoje tem muita oferta, né, de curso, de live, de não sei o quê. Então, às vezes, as pessoas ficam perdidas, né, no que investir ou o que vai ser produtivo. Então, a única coisa que eu posso falar, sem parecer piegas, é que o comprometimento com que os cursos são elaborados, né, a qualidade pedagógica é com objetivo comprometido de agregar. Então... é isso, quem tiver interesse, curiosidade, pode entrar no site, entrar no Instagram. O pessoal lá do marketing responde muito melhor que eu, sou péssima para isso. E o livro, né? E essa CLT comentada, maravilhosa por você e pelo Dr. Cláudio também. Então, devo falar aqui, porque realmente, ó, a minha tá aqui toda arriscada, porque eu realmente uso e o ruim de tudo é recomendo. peso de livro, né? Pra prender a porta, assim, é bom. Maravilha, né? Acho que é isso, né? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que por hoje não. Depois a gente vai voltar a te convidar aqui para as próximas... A gente vai reunindo aí informações, dúvidas do pessoal, né? Então, Amanda, assim, queremos te agradecer novamente. Foi, assim, maravilhoso, né? Você vê que quando a entrevistada, né, tem conteúdo e tem afinidade, né, como a coisa flui, né? Eu estou aqui monitorando o horário, já vi que estouramos o que a gente tinha programado, porque tá super gostoso. Uma pena a gente ter que parar. Obrigado mais uma vez e você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Ana Carol e Otávio. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Convidem sempre, né? Seja para podcast, para mesa de bar, para viewzinho em casa, né? A gente é facinho, a gente topa qualquer coisa. Convite vindo de vocês é fácil, né? Eu sou antissocial para algumas coisas e muito social para outras. Então, como o encontro com vocês, eu sei que é sempre alegre, né, dinâmico, pra cima, né, com conteúdo, não fica falando abobrinha. Então, pra mim é sempre um prazer. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E é isso. Boa sorte com o programa. Tenho certeza que já deu muito certo. Tamo junto. Obrigada, é isso, gente. Amanda Diniz, então, falando pra vocês o que é legal, mas pode?